Direto ao assunto, com o meu próximo convidado, o advogado António Raposo Subtil. Olá, Sr. muito bom dia. O que é preciso para fazer avançar este caso para os tribunais? Bom, como qualquer caso em que há um facto ilícito, é preciso que o procurador o aceite como sendo suscetível de ser subsumido num tipo de crime. E esse é fundamental. Depois, é preciso ver as circunstâncias em que foi feita a comunicação, a queixa, foi feito o registro da ocorrência, para saber se, em função desse registro, não existiu já uma prescrição relativamente a esses factos. Depois, a identidade da pessoa, porventura, alvo dessa lesão, desses factos. Saber se essa pessoa foi identificada logo no início ou só agora é que está a ser chamada, digamos assim, à situação, ao enquadramento da situação, à participação na situação. Mas a ter acontecido isto e a ter sido feito um acordo de confidencialidade, esse acordo pode inviabilizar o avanço do processo para tribunal? Bom, há direitos que são indisponíveis. Uma pessoa não pode consentir que outra lhe ampute um braço, não pode consentir que outra pessoa lhe faça agressões violentas, o que seja. E por isso os acordos têm sempre uma limitação. Só que neste caso concreto, que aqui é apresentado, e só com este registro dos factos que são apresentados, o que está aqui em causa é a troca de uma eventual agressão sexual por uma indemnização. Estamos num espaço do consentimento. A agressão física é consentida em determinados espaços. O futebol é um exemplo. A pessoa está a jogar futebol, pode partir uma perna à outra, e por isso é criminoso. Também no espaço da intimidade sexual há uma liberdade que fica condicionada à aceitação, ao consentimento. Aquilo que agora se está a dizer é que não houve consentimento para a prática do ato sexual, quando não era isso que estava registado antes. O que estava antes registado é que no âmbito do ato sexual terá havido, digamos assim, uma prática excessiva, sem aceitação do outro lado. Por isso, o domínio da intimidade ainda é um domínio de liberdade dentro de quem, digamos assim, fez o protocolo para estar nesse espaço de intimidade, espaço de intimidade sexual, como aqui é referido. Nós tivemos na lei portuguesa uma evolução significativa do crime de violação, atentado ao pudor, coação sexual, e é preciso entender que estas grandes expressões de violação, como agora este advogado disse de uma forma mais correta, agressão sexual, têm que se atender ao contexto em que ela foi praticada. Ontem alguém dizia, mas houve uma lesão, há um exame que diz que há uma lesão física na pessoa que hoje se entende lesada. Mas em que contexto essa lesão física ocorreu? Se essa lesão física ocorreu num contexto de intimidade sexual, pode ter sido consentida. Aliás, presume-se que foi consentida, a não ser que seja de tal maneira excessiva, de tal maneira, digamos assim, brutal, a que não seja normal, digamos assim, na prática, no risco de relações sexuais. E isso são outros espaços onde a nossa liberdade, quando nos, digamos, envolvemos nesse espaço, a nossa liberdade fica limitada. O futebol é um exemplo, porque também aí há a questão física. Não vamos comparar, como já se está a tentar fazer, comparar isto com os casos que vieram a público também nos Estados Unidos, em que as pessoas eram importunadas na sua casa para a prática sexual, ou à saída de uma discoteca, ou de um grupo de amigos. Não estamos sequer a falar disso, porque não foi isso que foi registado, não foi isso que foi noticiado. Mas nesta voragem de tentar trazer factos e pessoas para um caldeirão da punição, digamos assim, agora justiceira, nós levamos a ficar com isto tudo baralhado. Isto é mau, sobretudo para os mais jovens, que não é por ser o Ronaldo, por ser um ídolo, mas para os mais jovens que veem, digamos assim, o espaço da vida sexual um bocadinho confundido, como se tudo pudesse ser, digamos assim, suscetível de ser questionado. Há um espaço de intimidade das pessoas individualmente consideradas que é quase que absoluto, que ninguém pode importunar, e um espaço de intimidade junta duas ou mais pessoas, consoante o protocolo que entenderem ali fomentar ou desenvolver, que é um espaço onde a liberdade de cada um está limitada pelo consentimento. Se os advogados da Queixosa conseguirem levar o caso a tribunal, poderá ser feito um pedido de extradição para que Ronaldo seja julgado nos Estados Unidos? Eu tenho um entendimento face à nossa lei é que estes factos, ainda que fossem verdadeiros, não eram, digamos assim, enquadrados no crime de violação. Mas é uma coisa que é difícil aqui explicar e por isso não vai haver extradição, porque a nossa, digamos assim, tipicidade penal impediria que um português pudesse ser extraditado para ser ouvido no estado de Nevada para este efeito. Mas é uma análise mais fina e difícil de explicar. E poderá haver aqui um aproveitamento pelo facto de estarmos a falar de Cristiano Ronaldo?
Sem dúvida. Aliás, nós tivemos no passado a receptação nos crimes de roubo, de furto, em que alguém se apropria de uma coisa e vende, é um ato ilícito punido gravissimamente. E hoje a receptação destas por a comunicação social, que é normal, mas que vai ter que ter um controlo e vai ter que ser também a lei a colocar limites. A receptação deste tipo de ditas denúncias póstumas, deste tipo de manifestações de troca de valores, que são valores fundamentais por dinheiro, vai ter que ser limitado. E vai ser limitado como, na minha opinião, factos destes, enquanto não tivesse uma acusação, não tivesse uma apreciação pelo órgão competente, devia haver proibição absoluta da comunicação social em tratá-los desta maneira. E porquê? Porque se não for assim, todos nós somos suscetíveis de ser coagidos, todos nós somos suscetíveis de trocar a nossa liberdade por dinheiro e de deixar, digamos assim, que valores que não são valores que nós ainda aceitamos, porque nós, no nosso espaço cultural aqui na Europa, não aceitamos estes valores. Estes valores da troca de tudo, que é do ilícito criminal por dinheiro, não são ainda os valores do nosso espaço cultural. Nós não podemos deixar que isso aconteça, porque não é só o Ronaldo, amanhã é outra pessoa que não tem a capacidade económica para se defender que o Ronaldo tem, que também tem família como o Ronaldo e que vai ser alvo de uma chantagem para que isso possa acontecer. Mas, naturalmente, temos que defender, e de forma muito enérgica, defender o espaço da liberdade individual das mulheres e dos homens. Ou seja, quem não quiser ter práticas sexuais não pode ser coagido, não pode ser forçado a tê-las. Mas quando entra num espaço de intimidade, nós temos que regular isso dentro daquilo que são os nossos conceitos, são aquilo que nós prevemos na lei. E a lei portuguesa ainda prevê que há um espaço de consentimento. E esse espaço de consentimento deve evitar que as pessoas sejam tratadas na praça pública como aqueles que violam, entre aspas, que agridem sexualmente uma pessoa à porta de uma discoteca. Não é a mesma coisa ter uma pessoa à porta de uma discoteca, digamos assim, forçada ou não forçada ou lesada pela prática sexual, do que ter uma pessoa num apartamento, vivendo com outra, estando com outra e, porventura, tenha havido essa lesão. Doutor António Raposo Subtil, obrigado pelas explicações, por ter vindo aqui ao Bom Dia Portugal.